Pronto, agora sim. Então, olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com muita saúde, que estejam tendo ainda uma excelente semana. Então, a aula mais esperada, digamos assim, para mim, que na sexta-feira, já com os estudantes do primeiro, segundo e ou terceiro ano. E gostaria de ouvir de vocês, como é que vocês estão, o que vocês esperam da aula de hoje, se vocês já leram o conteúdo da nossa aula de hoje, antecipado. Não vi, não, professor. Eita, expedita. Derek, Amanda Tertuliana, Antônio Lucas, Edvânia, Maria Clara, Elica Patrícia, Mirelle, Kailane. Ok, então vamos começar a nossa aula. Altera a foto, não, apresentar. Eu já ia falar que a Expedita colocou no chat. Eu normalmente só vejo depois. Eu junto tudo e aí só vejo depois. Entendi. Tá, pois tranquilo, que eu não vi aqui no chat, vi aqui só vejo depois, ok. Ok, tudo bem. Edvânia também. Tranquilo. Então, lá, pessoal, vamos então iniciar nossa aula de hoje, ou vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de funções orgânicas oxigenadas. Epa, a fedendo a resposta. Sobe, rapaz. Ok. F5. Vou colocar aqui em cima, fica mais fácil na hora de passar os slides. Então, dando continuidade. Nós iniciamos a estudar funções orgânicas oxigenadas na primeira etapa, referente a álcool, fenol e éter. E vimos que essas funções oxigenadas são aquelas que apresentam, além de carbono e hidrogênio, os átomos de oxigênio na sua constituição. Vimos quais são as importâncias dessas funções orgânicas, onde elas estão presentes no nosso cotidiano, o quanto que elas são importantes para os mais diversos tipos de produtos que a gente utiliza atualmente, utiliza em casa, seja para preparar um alimento, seja para preparar um chá, ou faz parte da constituição de perfume, de hidratante, dentre outros tipos de importâncias e de aplicações dessas funções orgânicas. Vimos ainda que as principais funções orgânicas oxigenadas são os álcools e os fenóis, os éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados. Os derivados dos ácidos carboxílicos são, basicamente, os ésteres e os sais orgânicos. Então, o primeiro que nós estudamos foi com relação aos álcools, fazendo aqui uma breve lembrete do que nós estudamos na nossa última aula. Vimos com relação à nomenclatura, na qual utiliza-se as mesmas regras já vistas anteriormente, a diferença é só na terminação, que é a terminação ol, tá? Para os álcools. Vimos estes exemplos, respondemos algumas atividades, aprendemos as classificações dos álcools, que pode ser de acordo com a cadeia carbônica, de acordo com o número de hidroxilas, pode ser de acordo com a posição das hidroxilas. Tá? Então, vimos essas classificações. Depois, respondemos mais questões para fixarmos o conteúdo. E agora vamos iniciar na nossa aula de hoje com os fenóis. O que é um fenol? Onde é que ele está presente no nosso cotidiano? Você já ouviu falar em criolina? Eu não consigo mais ver o chat, pessoal, se estiver no chat. Já ouviu falar? Professor, não. Não entendi. Eu só ouvi falar em crioli. Eu acho que é crioli o nome. Sim, sei o que é. Ele é uma fruta, né, não? Mas a criolina, ela é um produto que ela serve para... Ela é bastante utilizada, principalmente em zona rural, então a gente tem animais para abate, que ela tem o efeito de bactericida. Então, ela acaba com os micro-organismos que estão ali presentes e deixa o ambiente mais limpo. Ele tem um odor muito forte, ruim, porque aqui, eu não sei da cidade é mais difícil ter, poucas pessoas usam, mas tem mais em regiões rurais. Que é um cheiro muito forte, muito intenso, não é que a gente usa, já sabe, ele está usando criolina, que é também chamado de cresóis. E os cresóis fazem parte do fenol, porque o fenol ele foi por muitos anos, bem anos atrás, século XIX, utilizado como desinfetante em hospitais, só que se descobriu que a sua utilização estava tendo um efeito colateral. Ele era corrosivo nos materiais, também era corrosivo quando a pessoa ingeria pequenas quantidades, então foi se deixando o fenol
que era o mais simples, para os seus derivados, na qual ainda continuam sendo utilizados atualmente. Então, o que é um fenol? O fenol ele é caracterizado por apresentar um grupo hidroxila ligado a um carbono do anel aromático, que a gente pode observar na estrutura aqui da direita. Note que tem um grupo hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Então, sempre que tivermos nessa estrutura, estamos referindo a um fenol. Um exemplo de fenóis. Existem os monofenóis, os difenóis, os trifenóis, tetrafenóis e polifenóis. Mas o que significa dizer um ou outro? Os monofenóis é porque eles apresentam somente um grupo hidroxila ligado ao anel aromático. Veja que tem essa estrutura que é o fenol mais simples, pode chamar de benzenol ou somente fenol, e esse outro que é o alfa-naftol, que é o derivado da naftalina. Não sei se vocês lembram, quando vimos com os hidrocarbonetos aromáticos, que existe a naftalina, ou naftaleno, aí, mas essa estrutura aqui está um pouco estranha, né? Tá aí, relembrando, a naftalina ou naftaleno. Então, como o fenol ele é derivado da naftalina, então o nome dele é naftol, ou alfa-naftol, porque aqui está na posição alfa, tá? Ou posição 1. O difenol, porque são duas hidroxilas, trifenol, porque são três hidroxilas ligadas ao mesmo anel aromático. Quanto à nomenclatura, a nomenclatura dos fenóis também segue as regras anteriores, mas eles podem receber tanto a terminação ol, que é de fenol, ou então o prefixo hidrox. Esse prefixo hidrox, ele vai se referir ao grupo hidroxila, que é o OH. Ou ainda, podemos adicionar somente na terminação a palavra fenol, que já vai estar subentendido do que se trata a cadeia. Vejamos alguns exemplos. Tem-se este primeiro, que é o fenol mais simples, novamente frisando, é chamado de benzenol ou hidroxibenzeno. Por que hidroxibenzeno? Porque o substituinte é a hidroxila, então fica hidroxi, e benzeno porque trata-se da cadeia carbônica principal. Ou ainda pode ser chamado simplesmente de fenol, mas a gente não costuma tanto chamar somente de fenol para não confundir com o grupo funcional. Um outro exemplo, tem-se nessa estrutura, que já vimos agora há pouco, que é um hidroxinaftaleno, porque aqui é a posição 1 do carbono, ou então posição alfa, que fica alfa-naftol. Um outro exemplo, observe que neste caso, já tem duas hidroxilas, então trata-se de um difenol. E para este caso, precisamos fazer a numeração da cadeia carbônica para sabermos a localização das hidroxilas. Neste caso, como são duas hidroxilas vicinais, ou seja, que são vizinhas, tanto faz começar a numeração neste carbono que eu iniciei, ou então no carbono vizinho, porque sempre vai estar na posição 1 e posição 2. Então, o nome vai ser 1,2, que são os carbonos em 2, que são duas hidroxila, que é hidrox, e a terminação benzeno. Ou ainda, benzeno 1,2-diol. Tá? 1,2 porque são os carbonos que estão aqui presentes, porque são duas hidroxilas, e terminação ol, porque também pode receber esta terminação. Ou conhecido ainda popularmente como catecol. Outro exemplo, observe que também é dissubstituído, só que ao invés de ter duas hidroxilas, vai ser uma hidroxila e um grupo metil. Para este caso, vamos ficar atentos porque quem tem prioridade é o grupo funcional. Portanto, o carbono 1 vai ser o carbono que está ligado à hidroxila. Depois, a numeração da cadeia segue no sentido horário ou anti-horário, de modo que os demais substituintes têm a menor numeração possível. Neste caso, sentido horário. E o grupo metil vai estar localizado no carbono 2. Nome, ordem alfabética, é o H. 1, hidrox, 2, metil, benzeno. Ou ainda, não sei se vocês lembram, vamos recordar um pouco sobre as posições orto, meta e para, quando tem-se dois substituintes. Vamos supor que tem aqui um substituinte qualquer, um R. Aí vai ser 1. Se o outro substituinte estiver nessa posição,
vizinho a ele, significa dizer que são as posições orto. Se tiver um pouco mais distante, que são essas outras duas, tá? Permanece o R no mesmo lugar, só que se o outro substituinte estiver aqui, lado esquerdo, outro lado direito aqui embaixo, vai ser a posição meta, e aqui abaixo vai ser a posição, verde não, verde já foi. E aqui abaixo, no oposto, vai ser a posição para. O que a gente pode observar? Comparado com a hidroxila, o grupo metil, ele está na posição ortometopara. Ó. Orto. Então, vai ser ortohidroxitolueno. É um possível nome para ele. Por que ortohidroxitolueno? Porque já vimos que a estrutura do tolueno, ele tem uma coisa puxando a outra. Por isso que eu disse, pessoal, não pode deixar de exercitar. O tolueno é um anel benzênico na qual tem-se o grupo CH3 ligado a ele. Então, tem essa estrutura, tolueno. Então, vai ser ortohidroxitolueno, ou ainda é chamado de ocresol. Os cresóis, vou colocar aqui embaixo, os cresóis, eles são formados pelo orto, o meta e o para. Tá? Então, o cresol é exatamente essa estrutura, não é exatamente essa estrutura, mas tem esse perfil, que é uma hidroxila e um grupo metil. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Vamos lá, Vitor, vamos descobrir agora. Vamos então passar para a questão 5. Dê nome ou desenhe as estruturas dos seguintes fenóis. Na letra A, qual é um nome para este fenol? A gente vai observar que tem dois substituintes. A hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, já indicando que tem a função fenol, e tem um outro substituinte aqui em cima, que é o grupo metil. Então, qual vai ser o primeiro passo? Fazer a numeração da cadeia carbônica, no caso do anel benzênico, para a gente saber em que posições estes substituintes se encontram. Lembrando, o carbono 1 vai ser o carbono da hidroxila. Então, carbono 1. Depois, a numeração pode ser no sentido horário ou anti-horário. Neste caso, tanto faz, vai estar na posição 1 e 4. Então, seguindo sentido horário. 2, 3, 4, 5, 6. Ordem alfabética. Vem hidrox, começa com H, ou metil, que começa com M. Hidro... Isso, hidrox. Então, vai ser 1, hidrox, 4, metil, benzeno. Professor, e não tem aquele negócio da posição? Eu vou já chegar, exatamente, eu já vi agora na nomenclatura, utilizando aquelas posições. Veja que agora está na posição I4. Então, qual seria o outro nome para esse composto? Orto, metal, para? Meta. Não sei. É meta ou é para? Porque não é orto. Não, não é orto. Orto seriam mais vizinhos, mais próximos. O meta seriam os seguintes: posições totalmente opostas. Isso, é para, tá? Quando está totalmente oposto, ou seja, 180 graus, digamos assim, podemos definir como ângulo, ele vai ser para. Vou dar aqui a cor. Então, pode ser o para hidroxitolueno. Tem algum outro nome que pode ser dado, pode ser fornecido? Yes. Qual, professor? O metil está na posição 4. Então, pode ser 4 metilfenol. Outra nomenclatura tem outras, pessoal, mas só que a gente não vai se adentrar tanto. Vamos fixar nesses três modos de fornecer a nomenclatura que já resolve muita coisa. Tá? Porque para fenol tem alguns nomes que eles vão sendo mantidos ao longo dos anos, devido à sua grande utilidade, seu grande uso no nosso cotidiano, tá? No uso popular. Mas para esse composto pode ser o hidrox 4-metilbenzeno, ou para-hidroxitolueno, ou ainda 4-metilfenol. Na letra B, observe que na letra B também é um dissubstituído. E vamos iniciar
numerando a cadeia carbônica, começando a partir do carbono da hidroxila. 1. Depois, vamos seguir no sentido horário ou anti-horário? Antes. Antes, exatamente. 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o nome deste substituinte que está localizado no carbono 3? Etil. Isso, exatamente, que são 2 átomos de carbono, então vai ser o etil. Então, nome. Utilizando o mesmo raciocínio da letra A, vai ser 1 hidrox 3. Opa, peraí, voltando, pessoal, ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, F, G, H, então o primeiro é o E. 3 etil, 1 hidrox benzeno. Ou, utilizando as denominações ortometopara, está na posição 1 e posição 3. Então, o etil está na posição ortometopara. Eita, surgiu orton, surgiu meta. E agora, ortométano? Beta. Isso, metano vai ser o para, porque não está nos 180 graus, né? Os vizinhos mais próximos são orto, e logo em seguida tem o meta. Então, posição 3 e 5, posição meta. Então, M, etil, hidrox, benzeno. Ah, professor, mas no outro foi tolueno. É, mas aqui não é tolueno, porque aqui não é metil, é um etil. E o outro nome, a outra nomenclatura possível para ele, para este composto, é o 3-etilfenol. Na letra C, como é que a gente vai fazer, pessoal? Como é que vai ser o raciocínio inicial? Vai ser número, né? E isso, numerar a cadeia carbônica começa na parte de onde? Da hidroxila? Isso, Não. É? hidroxilo. É, tá aqui o carbono 1. Depois, horário ou anti-horário? Anti-horário. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4. Porque ele é mais perto Isso. do metil. Isso, que vai terminar a Do numeração metil não, né? É. da hidroxila. Né? Para as numerações dos substituintes serem as menores possíveis. Porque se for no sentido horário, o metil vai estar no carbono 4 e o etil no carbono 5. Mas no sentido anti-horário, eles vão estar em numerações menores, que vai ser a numeração 3 e a numeração 4. Portanto, que a gente prefere que seja no sentido anti-horário. Muito bem. Vamos seguindo. Então, o nome. Ordem alfabética. Aqui tem o E, tem o H, aqui é o M. Quem vem primeiro? O E. Tá na posição 3. 3. Então, 3 etil. Depois, 1. Hidrox. hidrox. O que mais? 4. Metil. 4 metil. Agora eu acho que é benzeno, né? Benzeno, exatamente. Ou, nesse caso, não tem como ser posição ortometopara, porque tem mais de dois substituintes. Vamos então para outra nomenclatura. Levando em consideração agora somente as ramificações, o etil e o metil. Por ordem alfabética vem o etil. Então, 3 etil, 4 metil, fenol. Pronto, um ou outro, a gente vai saber que refere-se a esse composto. Pessoal, aqui é o seguinte, o mais importante nessa nomenclatura
nessas nomenclaturas que, além de seguir as normas da UIUPAC, que é ela que rege essa questão de nomenclatura, é a gente escrever o nome que a outra pessoa consiga, a partir daquele nome, desenhar a estrutura. Então, pode ser que muitas vezes, como a gente está vendo, tenha mais de um nome, tenha 2, tenha 3, tenha 4 nomes para a mesma estrutura. Mas, se aquela pessoa conseguir ler aquele nome e desenhar a estrutura, está correta a nomenclatura. Claro que as questões pedem que seja da IUPAC. A gente está se acostumando já com isso. Agora, a letra D e a letra E, a gente observa que a gente vai ter que desenhar as estruturas. E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer? Na letra D é o N-metilfenol. Qual é essa estrutura para este nome? Vai ser O que a gente vai ter que desenhar inicialmente? benzeno. Benzeno. Tá aqui, o benzeno. O que mais? Aí coloca eles opostos, né? Não? Tá faltando alguma coisa aqui ainda. Tá só o benzeno até o momento. É o fenol. O que caracteriza o fenol? A hidroxila. Isso. Então, vamos colocar aqui a hidroxila. Vou colocar aqui em cima. Pronto. Tá aí a hidroxila, já representa o fenol. Só que a gente vai observar, tem um grupo, né? Desenhamos o fenol, tá aqui. Só que observa que tem um substituinte metil na posição M, que é a posição meta. Então, ele está localizado em qual parte aqui do anel benzênico? Ele tá em um dos vértices sem ser o de baixo. Isso, a gente pode até numerar, botar o carbono 1 para ficar com base. Carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Então, o grupo metil está localizado em qual átomo de carbono? No 3 ou no 5. Isso, podemos colocar tanto aqui no 3. Deixa eu colocar aqui. Como poderíamos também ter colocado ele no 5? Representaria a mesma substância, tá, pessoal? Vou colocar aqui agora, desenhando aqui para o lado. Ou no carbono 5. Ambos... Oh, desenhando hidroxila. E também não é hidroxila. É metil. Eita, pessoal, você nem me falaram, hein? CH3, É pra CH... ver se você ia ver. Ah, muito bem, muito bem. Desperta, ótimo, gostei. Mas, muito bem. Veja, outra coisa, pessoal, detalhe. A hidroxila, não necessariamente, ela tem que estar aqui representada sempre nessa posição aqui de cima. Tá? Vamos desenhar uma outra estrutura, para que a gente não fique sempre na mesma, né? Quando vier algo diferente, a gente não achar estranho. Tá aí. Vamos supor que a hidroxila esteja aqui desse lado. Aí, é o fenol. Qual seria a posição meta? Aí você pode utilizar a questão da numeração, colocando o número 1, 2, 3. Geralmente eu costumo colocar em sentido horário. 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o grupo hidroxila poderia estar localizado tanto aqui no carbono 3, quanto aqui no carbono 5. Vamos desenhar só aqui do carbono 3. Pronto. Então, essas três estruturas representam a mesma substância, que é o N-metilfenol. E na letra E? Na letra E tem esse 2,6 dietil hidroxibenzeno. Qual que será a estrutura? Como é que a gente vai desenhar? Qual vai ser o raciocínio inicial? Desenha um benzeno com uma hidroxila. Isso. Desenhar aqui o benzeno com o hidroxila, que eles já foram logo em seguida. A hidroxila, vou colocar aqui na posição aqui de cima, como eu falei, é só uma questão de estética, tá? Mas pode ser em qualquer outra. Depois, a gente pode fazer já a numeração da cadeia carbônica para a gente se basear. Então, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5 e carbono 6. O que a gente observa? Que tem o grupo etil, são dois, um localizado no carbono 6, outro localizado no carbono 2. Então, vamos desenhar o etil. No carbono 2, CH2, CH3, e aqui no carbono 6, CH2, CH3. Tá? Pode ficar nesse formato. Ou então, se você quiser deixar ainda mais condensada ainda a estrutura,
Pode colocar somente a hidroxila e representar o grupo etil, como já vimos anteriormente, na seguinte estrutura. Assim, assim. Pronto. Qualquer das formas está correta. Alguma dúvida, pessoal, na questão 5? Alguma dúvida? Não. Então, vamos nessa, vamos seguindo. Agora, a outra função orgânica que nós iremos estudar é a função éter. O éter comum, que é o éter dietílico, ele foi muito usado também anteriormente como anestésico. Mas, por ele ser, digamos que, tornar o ambiente explosivo, então tem que utilizar com muito cuidado, muita cautela, ele acabou deixando de ser usado, né? Ainda é utilizado em alguns momentos, para as cirurgias, mas não é tão comum. Já tem esse outro tipo de anestésico para que seja ainda mais seguro, mas ele ainda é utilizado. E ainda, ele está sendo muito utilizado no laboratório, na indústria, como um solvente orgânico, exatamente para extrair substâncias como óleos essenciais, mas também não é tão comum, para a gente já está começando a mudar por essa questão ambiental, ou então para solubilizar diversas substâncias e fazer parte de diversas reações orgânicas, que é de síntese orgânica. Então, vejamos. Um éter é um composto orgânico que é caracterizado por ter o grupo oxigênio entre dois átomos de carbonos. Então, sempre que tivermos o átomo de oxigênio entre dois átomos de carbonos, tem-se a função éter. Então, vejamos exemplos. Note que tem esse primeiro exemplo de éter, na qual tem-se o éter de cadeia alifática, que é a cadeia aberta, e que não é aromático, então pode ser somente metil, pode ser etil, isopropil, isobutil, secbutil, tecbutil, qualquer outra cadeia que seja aberta. Ou ainda, pode ter um anel aromático ligado ao oxigênio. E neste caso, esse éter, ele vai ser classificado como éter aromático, porque tem o benzeno ligado diretamente a ele. Tá? Então, normalmente, sempre que tiver um oxigênio entre dois átomos de carbonos, estamos referindo à função éter. Então, essa vai ser sem erro também. E quanto à nomenclatura? A nomenclatura já é um pouco modificada do que a gente já viu, mas também não vai ser nada de muito diferente. Primeiro, a gente vai colocar o nome da cadeia mais simples, mais o nome da cadeia mais complexa. Mas como é que seria isso, professor? A cadeia mais simples se refere ao substituinte menor, tá? O que tiver menor ou a menor quantidade de átomos de carbono, que é referente ao prefixo, seguido da palavra, do sufixo ox. Depois, para a cadeia mais complexa, que é a cadeia maior, coloca-se o prefixo, mais o infixo, mais o O. O que a gente pode achar aqui de interessante? Que prefixo mais infixo mais a terminação O é como se estivéssemos dando nome ao hidrocarboneto. Lembram disso? Sim. Pronto. Tá aqui como se tivesse... Professor, Sim. tem um negócio que parece com um éter, não tem? Outro composto? Aonde? É porque eu não... Eu não sei, mas eu acho que tem um que parece com ele, que é muito fácil de confundir. É o éster? E tem o oxigênio com carbono também. Eu vou já aqui à frente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é este. É este? Não sei se é este. É, eu acho que é. Pronto. A gente vai ver mais à frente. O éster é o derivado do ácido carboxílico. Então, o que diferencia o éter do éster? Aqui no éter, observe que vai ser um átomo de oxigênio entre dois carbonos. A gente olha, professor, mas aqui no éster também tem. Tem oxigênio entre dois átomos de carbono. Isso, temos, mas só que observe o seguinte: esse carbono que está do lado esquerdo refere-se a uma carbonila. Tá? Refere-se a uma carbonila. Então, esse daqui já não pode mais ser classificado como éter. Essa estrutura completa é o éster. A gente vai ver isso mais à frente. O que caracteriza um éster? É exatamente ter a carbonila, que é o C dupla O, ligado com oxigênio. Então, C dupla O, e aqui tem que ter um R.
né? Tem que ser uma cadeia carbônica, R' e R2', digamos assim. E esse R automaticamente tem que ser um grupo alquila, ou pode ser um arila, que refere-se a um anel benzênico, etc. A gente vai ver isso mais com calma, tá? Que o ester é derivado do ácido carboxílico, que é uma reação que ocorre entre ele, carboxílico mais álcool. E já a gente chega lá. Mas muito boa observação, já que a gente já vai logo mostrando, que é para a gente já não ir confundindo quando chegar mais à frente. Muito obrigado. Exemplos. Vamos observar esses 3 exemplos. Tem-se o oxigênio, ele tem 2 substituintes, o metil e o etil. Qual desses 2 substituintes é o mais simples? É o que tem menos átomos de carbono? Metil. O metil. Então, qual o prefixo para o metil? Ou para um carbono? Met. Mas, vamos acrescentar a palavra ox, tá? Que a gente acabou de ver aqui das regras, ó. Coloca o prefixo, que refere-se ao número de carbono, mais a terminação ox. Seguido, da outra cadeia, que é como se fosse o hidrocarboneto, é o etil. Qual é o hidrocarboneto que ele dá origem? Então, tu pode ir com calma. São 2 carbonos, É. et. Somente a ligação simples, terminação Ó. ó. Então, metox, etano. Da estrutura aqui central, observe que tem outros 2 substituintes diferentes. Aqui é o propil e aqui é o... caneta. E aqui é o etil. Qual deles é a cadeia mais simples, que contém menos átomos de carbono? Wet. Isso, etil. Então, vem et. Então, et mais a terminação ox. Vou colocar aqui na cor roxa. Etox. O outro tem 3 átomos de carbono. Prefixo Próprio. prop. Somente ligação simples entre carbonos. Terminação Ó. ó. Então, vai ser o etox propano. E o último exemplo, o que a gente vai observar? Que os 2 substituintes, eles têm a mesma quantidade de carbono. Etil, etil, que são 2. Então, nesse caso, tanto faz escolher um quanto o outro, o nome vai ser o mesmo. Então, o prefixo et mais a terminação ox. E o outro grupo também vai ser et, somente ligação simples, an, terminação o, etox, etano. Tá, o etoxetano também é conhecido como éter dietílico, e era ele que era utilizado como o anestésico, como já falei anteriormente. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Vamos então passar para frente. Existe também, com a observação, os éteres cíclicos, que então eles são compostos heterocíclicos. É bom a gente saber disso, porque algumas questões trazem, acho que até tem na nossa atividade, salvo engano, que tem uma estrutura que pode conter esse éter cíclico, então é bom a gente ficar já atento. Essas estruturas são estruturas mais básicas que a gente tem, mas existem cadeias maiores que apresentam éter, ésteres, ácidos carboxílicos, fenóis, tudo junto numa única cadeia, principalmente os medicamentos. Por isso, nas questões de química orgânica, costuma aparecer algum medicamento, algum fármaco, tá? Que é bastante interessante. Então, vejamos. Esse tem o óxido de etileno, também conhecido como epox-etano. O epox é porque a cadeia ela é fechada e contém o átomo de oxigênio, que também é o epóxi, 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 então todos eles são chamados de epox. Esse outro, tetrahidrofurano, essa estrutura de oxano, e esse outro, 1,2-epox-propano. A gente não vai precisar decorar estes nomes ou aprender estes nomes dos éteres cíclicos, porque não é de nosso interesse para o nosso estudo. Basta saber que eles existem e que podem se apresentar em algum momento em algumas das nossas questões, ou no Enem, nos vestibulares, etc. Que vai ser um 2-epox-propano, porque está no carbono 1, carbono 2, o fechamento do cíclico. Tá? Então, vamos lá para a questão 6. Vamos exercitar. Escreva o nome ou desenhe as fórmulas estruturais dos seguintes compostos.
Na letra A, B e C, vamos dar nomes e D, E, F, nós iremos desenhar as estruturas. Na letra A, qual que fica o nome para essa estrutura? Primeiro passo, analisar os substituintes. Aqui tem o etil, 2 átomos de carbonos, e aqui são 3 átomos de carbonos. Alguém escreveu no chat, eu não consegui visualizar. Não. Vou colocar, tem que ligar essa televisão. Bem que negócio é porque não tem entrada HDMI mais nesse aqui do computador. Nem HDMI, nem entrada VGA, uma pequenininha, DP. Essa DP é mais raro de conseguir. Mais difícil, porque até nem a televisão aqui não tem. Então, 2 carbonos na letra A. Vou colocar aqui embaixo. 2 carbonos, et, mais ox. A outra cadeia aqui é maior. São 3 átomos de carbonos, prefixo prop, somente ligação simples entre carbonos an e a terminação o. Então, vai ser metox, propano. Nós acabamos de ver essa nomenclatura no slide anterior. Na letra B, a gente observa que são os 2 substituintes iguais. Então, tanto faz escolher um quanto o outro, vai dar o mesmo nome. Então, qual que vai ser o nome para esse composto da letra B? Metoximetano. Isso, metox, metano. Na letra C, Etox. etox, que a cadeia menor tem 2 átomos de carbono. Então, etox. O que mais? Benzano. Benzeno. Muito bem, não, mas deu certo aí, ó. Muito bem, etox, benzeno. Novamente, pessoal, uma observação importantíssima. Aí o PAC, ela não recomenda mais a utilização do benzeno dessa forma, tá? Eu ainda deixei algumas questões, alguns slides, porque estava analisando, tem muitas questões na internet, muitas listas de exercícios, embora seja a lista de exercícios 2021, 2020, mais atuais, mais recentes, mas traz o benzeno dessa forma. Não, e o PAC, ela recomenda que o benzeno seja demonstrado com as 3 ligações duplas alternadas, tá? Não importa a ordem que coloque. O importante é que tenha as ligações duplas alternadas, independe se você desenha assim também, tá? Whatever. Qualquer uma delas estão corretas. Mas eu coloquei dessa forma ainda, com esse círculo central, porque muitas questões ainda trazem, tá? Então, para a gente ficar sempre atento. Não é recomendado. Letra D. Na letra D, agora observe que tem o nome e nós iremos desenhar a estrutura. Como é que vai ficar a estrutura da letra D? O nome, metoxsec-butano. Qual o primeiro passo? Botar um oxigênio. Opa, muito bem. Colocar um oxigênio. Tá aí. Depois, Esse sec é o quê, professor? desculpa, não entendi. Esse sec. Ah, esse é o segredo. Ó, a gente não pode esquecer, pessoal. Lembra que a gente viu o nome dos substituintes. Esse sec significa dizer que é secundário. Ou seja, o carbono que vai estar ligado ao oxigênio vai ser um carbono secundário, mas a cadeia carbônica vai ter somente 4 carbonos. Então, é sec-butano. O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado... A 2 carbonos. Isso, desculpa, CH3. Então, aqui vai ser CH2 e CH3. 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. Aqui é um CH. Pronto, isso aqui é a estrutura do sec-butil. Foi chamado sec-butano, porque a gente já viu, né, que ele vai ter uma determinação, ó. Mas esse aí é o sec-butil. Se fosse o terc-butil ou T-butil, esse T ou terc significa dizer que é terciário. Então, significa dizer que o carbono que vai formar a ligação é um carbono terciário. Então, CH3, CH3, CH3. Pessoal, bora revisar essa parte, tá? A gente não pode esquecer,
porque daqui para frente vai virar uma bola de neve e as questões vão trazer isso diretamente. Tec-butil, sec-butil, sec-butano, sec-is, então a gente tem que ir já sabendo, tá bom? Até pensei em colocar uma lista de exercícios de 40 questões, assim, para vocês se divertirem, tá? Como sendo material extra, porque tem muitas, muitas, muitas questões de química orgânica. Muitas mesmo. É interessante a gente ficar sempre exercitando. P-butil ou tec-butil. Tá? Então, tem essa estrutura. Vamos lá, então. Ele disse que é o metox sec-butano. Primeiro passo foi desenhar aqui, colocar o átomo de oxigênio. Eu coloquei esses dois pares de elétrons, esses dois, né, esses pares de pingos, que são os elétrons, para indicar que a estrutura do éter, ela não é linear, tá? A estrutura do éter, ela é angular. Aí você pergunta, professor, mas na letra A, B e C, o éter está linear. Está linear porque eu peguei dessa forma e não desenhei a estrutura ela corretamente, que é colocando os ângulos de ligação. Mas nós iremos desenhar utilizando os ângulos de ligação para estar de forma mais coerente possível. Lembra da fórmula da água, que é H2O? A estrutura dela é uma estrutura angular. Tem um par de elétron, hidrogênio e hidrogênio. O mesmo raciocínio segue para os éteres de cadeia aberta. Então, aqui CH3, que é o metil, e o outro refere-se ao sec-butano. Então, CH, CH3, CH2, CH3. Então, essa é a estrutura para o metox sec-butano. Na letra E. A letra E, cadê? Deixa eu aparecer aqui. Desenhar aqui do lado. A letra E. Éter dietílico ou éter comum. Essa nomenclatura é como nomenclatura usual. Já está indicando que é um éter, que está aqui na frente, não a palavra éter. Dietílico. Então, dá a ideia de que vão ser dois grupos etil. Então, o primeiro passo, nós vamos desenhar o átomo de oxigênio. Muito bem. E desenhar os dois etil. Um etil do lado, que é CH2, CH3, e do outro lado a mesma coisa. Eu coloquei aqui economizando muito espaço, né? CH2, CH3. Ou ainda, poderia desenhar O dessa forma. Mas esse outro lado ficou estranho, né? Apagar aqui. Apagar logo isso aqui também? Não, apagar logo tudo. Vamos lá. Ou poderia colocar O assim. Representaria... Eita, mas eu tô ruim com essa canetinha hoje. Mas vocês entenderam, pessoal, tá? Então, poderia ser aqui CH2, CH3. Pronto, tá aí. Uma outra. A letra F. No F também é nomenclatura usual. É o éter etil metílico. Nós sabemos que é um éter que tem um grupo etil e tem um grupo metil. Então, primeiro passo, desenhar o átomo de oxigênio. Depois, inserir os grupos, que vai ser um grupo metil, pode colocar aqui, então, do lado esquerdo, o CH3. Lembrando, o CH3 também poderia estar do lado oposto, poderia estar aqui do lado direito, tanto faz. CH2, CH3. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Tem essas outras duas questões. Epa. Questão 7. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O etoxetano, que é o éter comum, usado como anestésico em 1842, foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente, é muito usado como solvente apolar nas indústrias, em processos de extração de óleos, gorduras, essências, entre outros. A estrutura do éter comum, que explica o uso atual mencionado no texto, é... Qual é a estrutura? Qual é a alternativa que representa o etoxetano?
A letra A. É, Oi. é um etox, oxigênio. Não, é um etox. Ah, calma. É um et, aí um oxigênio e outro et. Isso, então oxigênio, CH2, CH3. E repete também do outro lado, CH2, CH3. Qual vai ser a resposta correta? B. Isso, a letra B. Por que não pode ser letra A? Porque na letra A tem um álcool, ó. Está representado um álcool. Na letra C, aqui está representando um aldeído. Na letra D, está representando um ácido carboxílico. A gente vai ver isso mais à frente. A letra E é um éter, só que aqui o éter, ele está o metoxpropano. Então, a resposta correta, de fato, é a letra B. Na questão 8, da Universidade Estadual do Pará, o composto representado abaixo possui, letra A, 3 carbonos primários, 2 secundários e 1 terciário. Verdadeiro ou falso? O que são carbonos primários? Ligado a um carbono. Isso. Então, esse carbono na extremidade é primário? Sim. Esse outro? Outro. Também. Este outro? Secundário. E secundário. Este? Terciário. Opa. Ele está ligado a quantos carbonos? 2. 2. C2. Isso, viu? Por isso que ele colocou ali terciário mais à frente. Pai, o cara foi, ó. Certo aqui, secundário. Esse outro? Então ele é primário. E este outro? Primário. Primário. Então a gente observa que não tem nenhum terciário. São quantos primários? São 4. Então a letra A já está falsa. A letra B apresenta um hidrogênio ligado ao carbono terciário. Verdadeiro ou falso? Cadê o Tem carbono terciário? Pois é, não tem carbono terciário, então a letra B está falsa. Letra C, apresenta cadeia acíclica, ou seja, aberta, ramificada, saturada e homogênea. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não, não. É falso. Tem Por que oxigênio. falso? Isso, ó, aqui é a cadeia carbônica principal. Tem uma ramificação, isso é verdadeiro, mas só que o bicho deve ter heteroátomo, então a cadeia não é homo, ela é heterogênea. A letra D está falso. Letra C, aliás. Letra D é alifática, ramificada, saturada e heterogênea. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a letra E? Vamos já ver. A letra E. O grupo funcional, tá aqui o O, né? Tal, caracteriza um álcool. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O álcool é caracterizado por ter o grupo hidroxila ligado a um carbono que é saturado, ou seja, que realiza somente ligações simples. Então a resposta correta é a letra D. Muito bem. Professor, Sim. relembra a cadeia alifática? A cadeia alifática, ela é uma cadeia que não é aromática. O que pode ser uma cadeia alifática? Pode ser esse ciclo, é uma cadeia alifática, esse outro também é alifático, ou então a cadeia aberta é uma cadeia alifática dessa forma, tá? Então, tudo que não for aromático é chamado de alifática. Ó, aromático, representado pelo benzeno, normalmente, representado pelo benzeno. Então, aromática. Essas outras são alifáticas. Beleza? Sim. Aromático você já sabe, vai ter o benzeno. Normalmente a gente trabalha mais com benzeno. A gente não costuma trazer outros aromáticos para a gente não confundir nosso estudo. E alifáticas são as demais, contanto que não seja aromático. A pessoa pode ter ligação dupla? Pode. Não tem problema. Então, até a nossa próxima aula, tá? Mas isso aqui é pegadinha, porque a gente vai já passar para o nosso próximo conteúdo, tá? Até a nossa próxima aula, mas está aqui, a nossa próxima aula já chegou. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos para a parte 2, que são as funções oxigenadas referente aos aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Então, já estudamos
Nas aulas anteriores, fizemos a introdução, estudamos o que é um álcool, o que é um fenol e o que é um éter. E nesta aula de hoje, nós iremos, dando continuidade, nos referir aos aldeídos, cetona e ácido carboxílico. Vamos iniciar. Os aldeídos. O que é um aldeído? Como é que a gente vai conseguir identificar no composto que existe a função aldeído? Então, os aldeídos, eles possuem um grupo funcional chamado de aldoxila, formila ou ainda metanoíla. De forma resumida, a estrutura que a gente vai ver, quer dizer, a característica que a gente vai ver numa estrutura de uma molécula vai ser o C-OH ou CHO. Cuidado para não confundir esse CHO com o COH. É diferente. CHO refere-se ao aldeído. COH refere-se a um álcool, tá? Então temos que ter cuidado, fiquem atentos com relação a isso. Mas esse grupo aldoxila, formila ou metanoíla, o que a gente pode também dar como característica? Que a partir de agora, nós iremos estudar os compostos que são carbonilados. Professor, mas o que é um composto carbonilado? É que apresenta o grupo carbonila. Disse tudo, mas não falou nada, né? Porque a gente está continuando na mesma. O grupo carbonila, pessoal, é C-O. Tá? Esse é chamado de grupo carbonila, que vai estar ligado a hidrogênio ou cadeias carbônicas. Para o aldeído, o que a gente vai observar? Que obrigatoriamente tem que ter um átomo de hidrogênio ligado ao carbono da carbonila. Isso é obrigatório para um aldeído. Tá? Então tem que ser C-O e um hidrogênio. Se tiver carbono e carbono, vai ser cetona. Tá? Então vamos lá, onde é que os aldeídos são encontrados? Onde é que a gente consegue encontrar esses aldeídos no nosso cotidiano? Por exemplo, a essência de amêndoa, ou então aquele odor de amêndoas, é característico do benzaldeído. Tá? Então tá aqui, grupo funcional, C-O-H, que é a aldoxila. Outro exemplo, tá na canela, para quem gosta daquele Trident de canela, que gosta daquele chá de burro, ou mingau de milho, ou munguzá doce, não sei como que a gente denomina, que cada lugar que a gente vai, cada região é um nome diferente. Eu conheço como chá de burro, né? Exatamente nessa época de junho tem muito. Então ele pode colocar canela em pó, a canela mesmo que está aí, desses pedaços. E o que dá aquele odor de canela? É exatamente essa substância, o cinamaldeído, ou, no seu nome, segundo as regras da IUPAC, 3-fenilprop-2-enal. Note novamente a presença da aldoxila, que é o C-O-H. Uma outra característica, que está presente os aldeídos, no odor do limão. Então, aquele cheiro mais intenso do limão, que a substância que é responsável também tem a função aldeído. E a principal delas é o geranial, porque tem o geranial e o mineral. Só que o geranial dá o odor mais forte, mais intenso. E aqui, novamente, está representado o grupo aldoxila, indicando que o geranial pertence à função aldeído. O nome sistemático, que é segundo a IUPAC, é o E3,7-dimetil-octa-2,6-dienal. Professor, o que é esse E? Esse E a gente ainda não viu, só vamos ver quando chegarmos no conteúdo de isomeria de fato, tá? Então, até lá, aguardem. Mas a gente já está sabendo que eles existem. Exemplos dos aldeídos. Tem outro aldeído também bastante comum, que a gente ouve muito falar, mas dificilmente se vê. Até sentir o cheiro ainda mais, mas a gente ouve mais falar do que ver. Que é o formol, que é um aldeído mais simples, que é representado por essa estrutura. Então, C-O-H, C-O-H, representa a estrutura do fenol, que é o formaldeído mais simples. E já que o fenol é utilizado para conservação de animais, pode ser de seres humanos, pode ser, por exemplo, nessa imagem que está aqui conservando estrela do mar, pode ser para qualquer outro tipo de animal, para um posterior estudo, ou seja, ele retarda a degradação. Tem sim dos aldeídos alifáticos,
Relembrando, os aldeídos alifáticos são aqueles de cadeia aberta ou cadeia fechada, desde que não sejam aromáticos, ou seja, que não tenham um anel benzênico. E tem ainda os aldeídos aromáticos, que a gente já viu alguns. Benzaldeído é aromático, cinemaldeído é aromático, o geranial é um aldeído alifático e o formol também é um aldeído alifático. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Muito bem, então vamos lá seguindo. A nomenclatura segue as mesmas regras já vistas anteriormente. A diferença é que agora vai ter a terminação "al". E por que terminação "al"? De aldeído. Tá? Por isso que a terminação vai ser "al". Então, utiliza o prefixo, que é o número de átomos de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, entre carbonos. E a terminação vai ser "al". Exemplos. Vamos lá observar esses 4 exemplos. No primeiro, tem quantos átomos de carbonos? Quantos átomos de carbonos? Prefixo? Met. Met. Somente ligação simples entre átomos de carbono, só tem um. Terminação "al". Então, esse vai ser o metanal. Ou, nome popular, formol, ou formaldeído. Deixa outro exemplo. Tem quantos átomos de carbonos? 2. 2. Prefixo? Et. Et. Tipo de ligação entre carbonos? Terminação para os aldeídos? Al. Então, etanal. Este outro exemplo. A gente já pode observar que tem uma ramificação, né? Já está observando que tem uma ramificação, porque tem um carbono terciário. Então, o que a gente vai fazer? Qual vai ser o primeiro passo? Numera a cadeia carbônica principal. Isso. 1, 2, 3, 4. O professor não poderia vir para cá para baixo? Poderia, mas a gente vai colocar o mais linear possível. O que a gente observa? Que no carbono 3 tem o... Etil. Metil. Metil. No carbono 3 está o metil. Então, 3, metil. A cadeia carbônica principal tem quantos átomos de carbonos? 4. Prefixo? But. Somente ligações? Simples. Infixo? A. Terminação para os aldeídos? Al. Al. Então, 3 metil, butan. Não. E desse último? Vai ser um... A gente viu agora há pouco o nome dele, mas só que ele tem um nome sistemático. Vamos lá. Ó, aqui a gente já sabe que vai ser aldeído, certo? Que é C dupla O, H. Aqui vai ser o carbono 1. Que o grupo funcional vai ter prioridade. Quando trabalhamos dessa forma, qual é o nome desse substituinte? Benzeno. Eita, já esqueceram. Eita, só renascendo, né? Não precisa renascer. É só relembrar. Vamos mudar aqui, tirar aqui essa ligação. Ó, o benzeno, pessoal, quando ele perde um átomo de hidrogênio, vou botar aqui o hidrogênio. Quando ele perde um átomo de hidrogênio, benzeno, ele se transforma no fenil. Tá? Perdeu aqui, ó. Perdeu o hidrogênio. Como perder, a gente bota assim, e vai dizer que vai se ligar com alguém. Então, aqui é o fenil. Quando tem-se o tolueno, isso é importante, eu acho que tem até uma questão falando sobre isso, não lembro. Mas existem vários. Maltolueno, CH3. Tolueno. Quando ele perde um átomo de hidrogênio, vai ficar aqui o benzeno está ficando cada vez menor. CH2, e aqui que vai ter a ligação com outro grupo. Aqui já vai ser o benzil. Então, fiquem atentos, tá? Fenil e benzil. Aqui, observe que é derivado do benzeno, porque onde tinha hidrogênio, se ligou com o grupo aldoxila, ou a carbonila do aldeído.
Portanto, o nome vai ser fenil. Nome da cadeia? Pode ser fenilmetanal, sem nenhum problema. Fenilmetanal, ou somente benzaldeído, tá, pessoal? Tá o nome deles. Fenilmetanal ou benzaldeído, que é o mais comum. Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Esse match do metanol veio dali daquele canto direito? Isso, exatamente. Vou daqui, ó, que só tem um átomo de carbono, que é exatamente o carbono 1. Tá? Por isso que ficou match. Somente ligação simples entre carbono, mas o carbono conta com uma cadeia carbônica, não substituinte fenil. Então vai ser o AN. E terminação para os aldeídos, AL. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Pessoal, olha, o tempo estourou, mas peraí, eu queria só passar rapidamente para a gente ver a acetona e as carboxílico. Tá, os exercícios vou deixar para um outro momento, vocês podem estar perguntando, tá? Que exercício questão 9 e questão 10, que é para dar nome dos compostos. Mas eu queria que a gente visse pelo menos a parte introdutória de cada uma dessas funções orgânicas. Cetona. A cetona também é um grupo, é um composto orgânico que apresenta o grupo carbonila, que é o C-O. Só que qual é a diferença para o aldeído? É que na cetona, a carbonila ela deve estar ligado a 2 átomos de carbono, que é exatamente o que a gente observa aqui, ó. O grupo carbonila, que é o C-O, que está entre 2 átomos de carbonos. Professor, mas onde é que as cetonas elas estão no nosso cotidiano? O primeiro delas, a mais básica, que eu acredito que todos conheçam, é a propanona, que é chamada de acetona. Já ouviram falar na acetona? Já. Pronto, a acetona está aqui representada na figura, que serve para remoção de esmaltes. Ela é uma cetona. Estranho, né? A acetona é uma cetona, que é a propanona. Vamos já ver a estrutura dela mais à frente. Exemplos. Tem-se as cetonas alifáticas. Essas cetonas alifáticas, porque observe que os substituintes, eles têm cadeia aberta, ou pode ser também fechada, só que não são anéis benzênicos. Existem cetonas aromáticas, na qual os 2 substituintes são anéis benzênicos. Existem as cetonas mistas, que uma parte da cadeia é o anel benzênico e a outra parte é alifática. Nomenclatura. Seguem todas as regras que já vimos anteriormente, só que agora a terminação vai ser ona, que vem de cetona. Veja que é tudo criativo, né? Cetona. Então, agora para cetona a terminação vai ser ona. Vamos lá, então, para alguns exemplos. Tem esses 3 exemplos para a gente finalizar rápido essa parte. A gente vai observar aqui. Neste primeiro, tem quantos átomos de carbonos? 3. Prefixo? Próprio. Prop. Somente ligação simples entre carbonos. A. Terminação para acetona? Ona. Ona. Então, o nome vai ser propanona. E a propanona é a acetona, comercialmente, tá? Então, essa é a estrutura. Neste segundo exemplo, que é o exemplo do meio, o que a gente vai observar? Já que já tem uma ramificação, a gente já pode observar logo de cara. Então, vai ter que ser feito a Numeração. isso, numeração da cadeia. E a numeração da cadeia, pessoal, ela deve ser iniciada o mais próximo possível do grupo funcional. Quem é o grupo funcional? É a carbonila. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A gente observa que no carbono 4 tem a ramificação Metil. metil. Nome 4-metil, que primeiro coloca-se o nome da ramificação. Depois, quantos átomos de carbono na cadeia principal? 5. Prefixo? Pente. Pente. Somente ligação simples. A. Terminação para acetona. Ona. Ona. Então vai ser nome? Quatro-metil pentanona. E o terceiro exemplo, pessoal? No terceiro exemplo, a gente vai observar, já vamos fazer analogia com o último que vimos para os aldeídos.
Então, o que a gente já pode observar? Já vamos observar que este grupo, como é o nome dele? Fenil. Fenil, muito bem, rapaz, esse pessoal estão afiados, muito bem, vai ser o fenil. E aqui tem-se a cadeia carbônica principal, que tem 1, 2 átomos de carbono, né? 1 e 2. Então, vejamos, qual vai ser o nome? Fenil, que é o substituinte, são 2 átomos de carbono, prefixo, Et. somente ligação simples entre carbonos, A. terminação para acetona, Ona. então fenil etanona. Muito bem. Dúvidas? Não. Ok, pessoal. Então, lá, só finalizando, pessoal, rapidamente. Tem aqui também exercícios que eu responder com vocês, mas nosso tempo estourou. Tem muitos exercícios, são muitas coisas que a gente vou deixar para vocês tudo na sala de aula. Vamos lá, só finalizando rapidamente com ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, pessoal, também eles são compostos carbonilados, só que ele é formado a partir da união de 2 grupos. Pelo grupo carbonila, que é o C dupla O, e pelo grupo hidroxila. Por isso que o nome é carboxila. Tá aqui do lado, carboxila. Tá aqui o C dupla O, que é a carbonila. E aqui embaixo tem-se a hidroxila. Então, juntando esses 2 grupos, dá a carboxila. Tá? É assim que surge o grupo funcional ácido carboxílico. Então, todas as vezes que você vê C dupla O, OH, refere-se a um ácido carboxílico. Ou outra representação. Eu coloquei bem em cima da figura, ó. Representação COOH, ou então ainda CO2H. Todas essas estruturas representam a função ácido carboxílico. Professor, mas onde é que esses ácidos carboxílicos estão presentes no nosso dia a dia, pelo amor de Deus? Olha, é o seguinte, está mais comum do que a gente possa imaginar. Exemplo, aqui ficou bem em cima das figuras, ó. Está presente no vinagre. O vinagre tem o ácido acético, que é o ácido etanóico, que é o principal constituinte do vinagre. Também está presente naqueles queijos, só que afoga aquele queijo mais forte. Ali também tem um ácido, que é o ácido, salvo engano, é o ácido butanóico. E também nós produzimos ácidos carboxílicos. Tá? Além daqueles feromônios, tudo que a gente produz, né, muitos deles são ácidos. Tipo, como é que você olha assim para aquela pessoa e de repente se apaixona? Não foi só pela cor do cabelo, não foi só pela cor dos olhos. Você sentiu o cheiro característico daquela pessoa. Por isso que muitas vezes você se apaixona por uma pessoa e às vezes tem uma outra ali que você diz que é mais bonita. Ah, aquele é muito mais bonito. Ficou com esse daqui que é o menos bonito. Meu filho, não importa. Se ele ou ela tem um odor característico que lhe agrada, então você escolheu aquele. Não em boniteza, minha avó sempre dizia que boniteza não põe a mesa, né? Então, também tem isso. E como é que os cães conseguem diferenciar as pessoas uma da outra? Como é que ele sabe já, não sei quantos metros de distância, que está vindo o seu dono, que fica lá esperando, e quando sabe que é um estranho que está chegando? Pelo odor também característico do ácido carboxílico. Nas nossas axilas, a gente saiu, passou muito tempo fora, pegou tudo, começou a sentir um cheiro um pouco mais assim, né, não tão agradável. Aquele cheiro também debaixo da axila, pessoal, é formado pelos ácidos carboxílicos. Então, o que a gente faz? Bota um desodorante, pode ser o roll-on, ou pode ser aquele outro spray, né, ou então pode ser o aerosol. É o spray, ou então o aerosol. Ou ainda pode usar um talco, ou o pessoal diz que pode usar limão, pode usar, mas pessoal, não vão usar limão, essas coisas, porque se isso aí no sol, com o limão aqui embaixo, vai escurecer sua axila, tá? Também pode causar irritações. Seguindo. Exemplos. Tem-se o ácido etanóico, tá aqui, ou o ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. Tem-se o ácido butanóico, que é o principal constituinte do queijo roquefort, já falei agora há pouco, aqueles queijos que tem os fungos. E o ácido pentanóico, que é um que a gente produz que é nas nossas axilas. Quanto às classificações, pode ser ácido carboxílico alifático e aromático. Novamente, a palavra alifática é tudo aquilo que não é aromático, ou seja, tudo aquilo que não tem benzeno. E os aromáticos são os que têm benzeno. Exemplo, tá aqui o ácido acético alifático e o benzoico, que é o aromático.
Pode ser classificado ainda como monocarboxílicos, ou dicarboxílico, tricarboxílico, tetra, policarboxílico, de acordo com o número de grupos carboxila. Se tiver um, é um monoácido. Se tiver dois, é um diácido. Se tiver três, é um triácido. Quatro, tetraácido, e assim sucessivamente. A nomenclatura. Vai lá, pessoal, só para a gente finalizar essa etapa, tá? Hoje foi um pouco mais demorado, mas é porque é essencial mesmo a gente ter um momento mais extenso. Ácido carboxílico. Vai ser muito fácil você identificar pelo nome, quando é um ácido, ou então pela estrutura. Por quê? Na nomenclatura, sempre vai ter a palavra ácido no começo. Então já vão saber que é um ácido. Igual nos ácidos inorgânicos, tem o quê? Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico. Então, da mesma ácido carbônico, então segue o mesmo raciocínio. Depois o prefixo, o infixo e a terminação vai ser óico. Tá, pessoal? A terminação vai ser óico para os ácidos carboxílicos. Exemplos, vamos ver esses 4 exemplos para a gente encerrar. Da esquerda para a direita. Observe que está aqui o grupo carboxila, C-O-H. Tem quantos átomos de carbono na estrutura? 2. Prefixo. É, Isso, parece só que tá faltando aqui em detalhe, só um instante. O que eu vou botar? Vou botar aqui na cor preta, tá? Ácido, et, somente ligação simples entre carbonos. Terminação para os ácidos carboxílicos. Oico. Óico. Então, o nome vai ser ácido etanóico. Para o segundo exemplo, é este. Primeiro, vamos colocar a palavra ácido. O que a gente pode observar? Que tem ramificação. Então, o próximo passo vai ser fazer a numeração da cadeia, iniciando a partir do carbono da carboxila. Então, aqui vai ser o carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3 tem o metil. Então, primeiro, vamos colocar depois da palavra ácido, colocar a ramificação. 3, metil. Qual vai ser o prefixo? but, But. Infixo. Terminação. óico, Óico. Então, vai ser ácido 3-metil-butanóico. Muito bem. O terceiro exemplo. Este. Primeira palavra, ácido. São quantos átomos de carbonos? Um prefixo? met, Met. Somente ligação simples entre carbonos, tá, pessoal? Não confunde, tem que ser entre carbonos. Ah, professor, tem ligação dupla? Tem, mas é entre carbono? Não. Terminação? óico, Então, ácido metanóico. Pessoal, o ácido metanóico ele é o ácido mais simples, tá, que existe. E algumas formigas trazem esse ácido metanóico como uma proteção. Aí você fica, professor, mas proteção como? Você já viu aquelas formiguinhas vermelhinhas, sem querer, você foi mexer, elas mexeram com você e, pai, lhe picaram? E tem aquele incômodo bom, aquela coceirinha boa, você fica, mas tá doendo, mas fica lá, mesmo assim, fica lá insistindo, não é? O que vocês fazem? eu mato elas. Poxa, tá, vai matar a formiguinha. O que mais? E lá onde ele picou, que vai ficar naquele godolzão, o que você faz naquela bolinha lá vermelha? O que você faz para poder parar aquele incômodo? Sei não, professor. E vocês não fazem nada, vocês ficam lá, vou ficar aqui mesmo com Tá ótimo, matei a formiga, agora estou muito feliz, coração agradeceu, a mente está livre, agora eu vou ficar só me aproveitando aqui na coceirinha, é isso? Bem, algumas pessoas dizem, faz o que? Lava lá com água e sabão que sai. Ou então bota açúcar, fala, tem açúcar, não sei por que bota açúcar, mas fala isso. Mas o que você pode fazer? Se tiver em casa o leite de magnésio, você pode colocar, passar um pouco que vai neutralizando o ácido. Lembrando, estamos tratando de um ácido.
O leite de magnésia é básico. Ácido base é uma reação de neutralização que produz sal e água. Então, neutraliza aquele, né, aquele ácido que está ali presente. Muito bem, agora vocês já estão sabendo. Ah, e o outro. Aqui o último e a última para a gente finalizar, finalizando. São quantos átomos de carbonos? 3. Prefixo? Pró. Somente ligação simples entre carbonos. Aham. Terminação para ácido carboxílico. Oi. Então, ácido propanoico. Pronto, então tá muito bem, pessoal. Então, muito obrigado. Tá aí a nossa aula de hoje. Ácido carboxílico. Tem mais questões, são muitas questões que não dá tempo de responder todas. Tá? Muitas vezes para a gente exercitar. Agradeço a presença de todos vocês e até a nossa próxima aula. Tá, pessoal? Muito obrigado. Eu vou deixar esses slides disponíveis na nossa sala de aula, colocar agora mesmo. Os dois, novamente, da aula 5 e aula 6, para que vocês possam estar acompanhando. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, excelente fim de semana e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, pode perguntar na nossa sala de aula, no privado, de alguma forma, para a gente estar respondendo, ok? Ok, tchau. Tchau, tchau, Lucas. Tem mais Amanda, Natália, Ana Jéssica, Maria Clara, Adriele, Carla Souza, Luana Rocha. Professor Juliana, terceira DM, não participou porque ela foi ao médico. Ah, tá bom, Maria Clara, tá ótimo. Tchau, tchau, Ana Jéssica, tchau, Maria Clara. E Amanda Fernandes.